Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Jefferson Arruda aqui do canal Juiz Econômico. Bem-vindo aí ao meu canal, bem-vindo aí ao acompanhamento das minhas operações de day trade. Você que está chegando agora e não me conhece, nesse canal eu compartilho assuntos sobre finanças e esses últimos vídeos eu tenho falado sobre day trade. Foi adquirido, eu consegui adquirir uma mesa proprietária da 07, nela eu fiz o período de testes e agora estou no período de incubadora, onde é um período que eu vou fazendo operações e no final do ciclo, dependendo do valor que eu tiver, eu posso sacar, dependendo do valor eu posso ir para a conta real, então depende aí dessa avaliação desse ciclo, tá? Considere-se assistir esse vídeo, se for do seu agrado aí deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, curtir e compartilhar porque isso ajuda bastante aqui no canal. Vamos lá, pessoal, hoje, dia 17 de junho de 2026, e hoje eu tive uma indisciplina, então é muito difícil trazer conteúdo aqui para vocês e de forma aberta e falar sobre isso, mas é importante, porque assim como eu errei, eu tenho certeza que vocês também muitas vezes deslizam aí nas operações e acaba gerando um bom estrago financeiro. No meu caso, eu ainda estou no ambiente coberto, vamos chamar assim, não é com o meu próprio dinheiro, mas a gente fica um pouco frustrado quando a gente perde ali um pouquinho do racional e a gente vai mais para o emocional e acaba saindo do gerenciamento. Então eu quero trazer hoje um pouquinho sobre isso, sobre indisciplina, eu estava com o dia fechado, ganho, e aí fui fazer mais algumas operações, simplesmente devolvi tudo o que eu ganhei e terminei ainda com um dia de stop. Então tive um prejuízo financeiro, dou um passo para trás na minha jornada de fechamento aí desse ciclo para a conta real. De certa forma, isso ainda me mantém vivo, estou com um bom valor financeiro, a gente está mais perto de alcançar do que não alcançar, mas é importante a gente fazer reflexões diárias sobre esses deslizes, o porquê que eles aconteceram e como que a gente pode trabalhar para melhorar. Eu já trouxe, ainda nessa série, eu falei sobre um outro vídeo também que eu fiz uma operação que não precisava. Hoje eu fiz uma operação que não precisava, eu me senti um pouco seguro, me senti um pouco confortável, porque eu tinha um valor a mais ali para fazer, então eu achei que eu poderia tomar esse risco, mas nunca é só uma operação. Quando o mercado te passa uma rasteira, você acha que você vai pegar ele na próxima e aí ele te derruba e te amassa mesmo, fica uma situação bem desastrosa aí no final do dia. Vou compartilhar aqui o gráfico aí das minhas operações, o meu operacional com vocês, mas antes reforço que day trade é muito perigoso, então é um ativo bastante alavancado, que tem muitas oscilações, tem muito risco. Para você entrar nesse mercado, realmente você tem que estudar bastante, tem que ter estratégia, tem que ter técnica e conseguir ter um bom gerenciamento de risco e também uma parte psicológica, uma parte mental bem forte, tá? Eu já opero há algum tempo, operações aí financeiras, day trade há menos tempo, porém me considero até de certa forma um pouco normal nessa questão mais emotiva, porém tem dias que realmente vem e você acha que está indo na direção certa, de repente o mercado vai totalmente contra você. E é nesse dia que você precisa ter cabeça. A mesa proprietária te dá um pouco mais de segurança com relação a isso, então tem esse limite. Se eu não tenho uma mesa proprietária, eventualmente eu ia tentar me esforçar mais ainda para recuperar esse dinheiro e quando você vê, você perdeu muito, perdeu tudo aquilo que você tentou alcançar, você perde por um dia de fúria, que a gente chama. Um dia de fúria é aquele dia que te leva todas as riquezas, te leva toda a energia e você acaba quebrando financeiramente, tá? Na mesa proprietária isso é um pouco limitado, como a gente tem as travas ali, você acaba limitando-se a essas travas. E hoje eu fui estopado, então eu tive um dia de loss, depois de uma sequência aí de uns 4, 5 gains, eu tive um dia de loss, também era esperado, mas não gostaria que fosse dessa forma, tá bom? Beleza, pessoal, eu vou compartilhar, tá? E no final a gente fala mais um pouquinho, Quero que vocês deixem aqui os comentários também, um pouquinho sobre esse olhar mais emocional, mais
mental, né, mais psicológico do que o olhar técnico. E me digam, né, e como é que vocês operaram hoje também, como é que está essa parte técnica e parte emocional de vocês, né, se está tudo tranquilo, se você já tem um bom tempo de caminhada, se vocês já estão maduros nessa parte ou ainda rotineiramente a gente tem essa patinada. É super importante a gente conversar e contribuir com a comunidade, porque tenho certeza que tem outras pessoas que estão chegando, que estão começando também, e é importante saber dos desafios, saber dos problemas, saber dos bons, das partes boas, né, e das partes ruins. Beleza, pessoal? Vou compartilhar aqui então, já direto aqui meu gráfico, vermelho, você vê a metade do dia verde e a metade vermelho, né? Então estava com o dia ganho, né, pessoal? Período da manhã, já tinha feito mais de R$2.000, meta já tinha sido atingida, né? Aí entrei numa operação aqui que simplesmente ela foi totalmente contra, né? E aí você, por ter uma margem, você vai abrindo mais o teu stop, né? Ó, eu posso chegar até aqui. E aí de repente te estopa, você fala, eu vou entrar de novo, e aí estopa de novo. Então essas operações que eu fiz, eu não gosto muito de alongar o stop, então eu deixo ela estopar, e aí eu faço uma análise de novo do mercado e vejo se eu consigo entrar ou não. Fato é que eu entrei 2 vezes e nas 2 eu tomei um stop bem assim, perigoso, né, para os operacionais, porque eu perdi praticamente tudo e mais a margem do dia de stop. Então, saio negativo com R$2.600, nós estávamos com mais de 10 mil ontem, né? Hoje a gente volta ali para casa dos 7 mil, 8 mil, perto ainda da nossa meta, né, que é chegar ali nos 15 mil, porém com um olhar um pouquinho mais atento, com um pouco mais de atenção, principalmente na parte psicológica, tá? Aqui a gente tem o resumo, então a gente teve um percentual de operações aqui 46, razão média lucro aqui de 0,86, então foi até uma razão média lucro ok, porém eu forcei muito as operações e aí eu acabei tomando mais stop, vocês sabem, minha média de operações vencedoras é 70%, 60 e poucos, até 80% às vezes, e aí a gente chega aqui com esse patamar, tá? Se a gente olha as operações, então aqui a gente tem as operações que aconteceram durante o dia, então a gente fez boas operações aqui na abertura, né? A gente chegou a ter R$2.800 de lucro, né? Devolvemos aqui, ainda fizemos algumas operações, tentamos recuperar, mas não deu, tá? Então, infelizmente, por falta de gerenciamento da parte emocional, né, me deixei levar aqui pelo momento, né, quando a gente olha para o gráfico, né, teve um momento ali teoricamente, de oportunidade, né, foi aqui na operação, eu entrei aqui nesse ponto, onde teve um rompimento de toda essa lateralização, então se você olha aqui, realmente tudo isso daqui foi rompido, deixa eu ver se eu coloco aqui, então toda essa linha aqui ela foi rompida, né, estava numa consolidação aqui, estava numa outra consolidação mais aqui embaixo, então você vê que tudo isso daqui foi superado, né, com volume, então quando você olha o gráfico até aqui, você vê que realmente teve volume, né, nessa vela, teve volume na outra vela também, e aí você fala, cara, eu acho que eu posso tomar uma posição aqui na ponta comprada, né, porque o mercado está demonstrando força, e aí de repente vem a marretada e acaba aí com o teu operacional, com a tua técnica, e você fica um pouco perdido, você tenta entrar numa outra operação, que ela vai também lá embaixo, te estopa, depois volta, né, e depois disso ela até chega a retornar, né, e aí logo depois aqui já vem notícia, né, então dados aí do Fed, né, que é o Banco Central americano, né, divulgando aí a manutenção da taxa de juros lá, então um comunicado um pouco mais forte, então o mercado depois aqui das 3 horas desabou, então quando a gente olha aqui um pouquinho mais o gráfico, a gente vê que o Bovespa foi lá para baixo, né, chegou a 169 mil pontos, mais ou menos, e aí está agora no 170 para fechar, então uma situação bem delicada, tá? Felizmente, né, as nossas operações ainda seguem, então um stop é normal, né, não tem problema ser estopado, o problema é a forma que você é estopado, e aí é isso que mais me machuca, que mais me gera reflexões. Então é importante
você, né, ter reflexões sobre o seu operacional, né, sobre as suas operações, sobre o que aconteceu naquele dia e o que a gente vai fazer para melhorar no dia seguinte, tá? Então, quando a gente olha aqui para o gráfico, então a gente vê a evolução, a gente passou por um período de drawdown, ficamos lá menos 2.400, de repente a gente chegou a 12.000, né? Hoje, então eu estava ganhando 2, e aí peguei e devolvi, né? Fecho com 10 aqui. Na verdade, aqui ele está contando sem as taxas, né? Mas se a gente considerar, né, 2.000 aqui negativo, que a gente perdeu hoje, então a gente sai dos 10.000 que estávamos ontem para 7.700. Ainda é um bom valor, ainda está super tranquilo, a gente tem mais 10 dias de pregões, né, praticamente até o final do mês. A ideia é manter a mesma pegada, né, fazer boas operações, se manter focado e evitar, né, dias de fúria, evitar operações que você vai arriscar coisa que não precisa. Então, né, depois de um dia ganho, você vê que eu acabo me arriscando e acabo perdendo esse valor. Então, é um passo para trás, né, no teu dia, no teu ciclo, porém é uma lição aprendida que a gente precisa seguir o plano, a gente precisa ser mais atento e não deixar que essas situações estraguem aí o nosso dia, o nosso mês, né, o nosso operacional. Como eu já falei, dentro da mesa proprietária, a gente tem um pouco mais de segurança com relação a isso. Então, para mim, é um dia a mais de stop, eu levo a reflexão e sigo com o mesmo objetivo, né? Tive 5, 6 dias aí de gain, um stop, ok, né? Vamos buscar aí mais 3, 4 dias de gain para a gente atingir a nossa meta ali de 15.000, 16.000 reais, para a gente conseguir fazer o saque e também passar essa conta para o ambiente real, tá? Então, dentro do nosso operacional está tudo tranquilo, tá? Eu sigo com as margens, né? Eu já falei para vocês que eu gastei uns 1.000 e poucos reais na mesa proprietária, né? Aqui eu já tenho valor para sacar, né? Para comprar uma outra mesa se for o caso, mas essa daqui é uma mesa de 50 contratos, é uma mesa que a gente consegue operar com um valor relativamente alto e também que pode gerar bons ganhos aí para a gente. Beleza, pessoal? Me diga como foi o seu dia, como foi o seu operacional, se você já teve aí um dia de crise, uma operação de crise que você mexe ali no stop, entra de novo, é estopado de novo, e o que você tem feito para lidar com isso. Eu acho que é importante a gente ser bem transparente nesse sentido e mostrar, né, para todo mundo que não é só alegrias, né? Eu sempre falo que o trade aqui ele é muito complexo, ele é bem difícil, ele é estressante, e aí de repente quando está tudo bem, né, pode virar o caminho aí e ficar tudo ruim, e tá tudo bem, você tem que manter focado, né, não pode se deixar levar, né, por operações, né? Hoje realmente eu escorreguei, né, permiti aí uma operação estragasse meu dia, né? Então uma, depois vem a outra e uma consequência. Então serve de lição aí para o nosso aprendizado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo, que essa sequência te agregue aí no teu conhecimento, e me conta aqui nos comentários, né, se você gosta dessa série, se você já opera, se você não opera no day trade, e também, né, como que foi o seu dia, a sua semana, como é que tem sido aí. Beleza, pessoal? Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, curtir e compartilhar aí, porque isso ajuda bastante o canal. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.